Hoje, dia 1º do 7, vamos começar aí o nosso fechamento do mercado do Nasdaq, tá? Aqui pelo gráfico US100, que é o CFD do Nasdaq, tá? Então, bora lá, trazendo aqui a nossa leitura, como sempre. Quero primeiramente agradecer a sua presença nesse vídeo. Caso você não seja inscrito, peço que você se inscreva, pois aqui nesse canal eu posto todos os dias fechamento de mercado, análise de preço real, tá? Trazendo um contexto e uma leitura de forma extremamente objetiva. Também peço que você acompanhe todos os vídeos seguintes e também faça uma tour pelo canal, pois você vai ver que a minha leitura é simples, tá? E extremamente objetiva, beleza? Então vamos começar aqui trazendo aí um pouco da nossa leitura para o dia de hoje, dia 1º do 7, começando o mês aí da melhor forma, né? Então, bora lá. Então, o preço acabou abrindo aqui no overnight, às 7 horas da noite, bem numa região de preço onde a gente já viu no pregão anterior, né? Que se a gente trabalhasse aqui, ó, dessa mínima para essa máxima e fizesse uma projeção, primeiro, segundo e terceiro alvo, tá? Então, perceba, né, que o terceiro alvo, tá? Terceiro alvo desse espelhamento, o mercado acabou concluindo, beleza? Com confluência, né, nós temos aqui, ó, esse bloco cinza atravessando o gráfico. Por quê? Porque esse bloco, meus amigos, ele é basicamente uma região de preço bastante importante, ó, que é justamente do dia 17/6, tá? O mercado acabou deixando um preço aqui e a gente viu na leitura do pregão anterior que essa faixa de preço está sendo respeitada e não foi diferente após o mercado chegar nessa região de preço, né? No pregão anterior, o mercado acabou sentindo, tá? E aí ele cumpriu alvos também no terceiro alvo desse espelhamento de alta. No entanto, meus amigos, hoje, né, dia 1º do 7, na verdade o mercado abriu no dia anterior, né, às 7 horas da noite, tá? Dia 30. E aí, hoje, né, que foi a continuidade do movimento. Beleza? Então o mercado acabou abrindo aqui com um leve gap de alta, porém na mesma região de preço, tá? Ele acabou trazendo, né, um movimento corretivo, né? Inclusive esse movimento corretivo se caracterizou também, ó, como uma espécie de canal, tá? Então o mercado abriu, ficou bem feio aqui, trabalhando em espécie de canal, então o mercado acabou trabalhando esse movimento, porém a gente percebe também que se a gente trabalha aqui, ó, a ideia, né, de uma volta em V, puxando já perdão, uma volta em A, puxando já do primeiro movimento, do último movimento do pregão anterior, a gente percebe que o mercado acabou rompendo, né, essa região de mínima desse topo, desse fundinho aqui que o preço acabou deixando no pregão anterior. E aí ele se caracterizou esse movimento de baixa, tá? E aí, obviamente, o mercado acabou trabalhando, tá, de forma de canal derivando, ou seja, nós tivemos um movimento para baixo e depois nós tivemos a correção em forma de canal, tá? Essa correção, meus amigos, se a gente for trabalhar aqui a retração dessa máxima até essa mínima, perceba que o mercado chegou justamente na região de 61 e aí o mercado acabou sendo impulsionado para baixo, né? Claramente, a gente vê aqui também que as médias curtas cruzaram apontado para baixo e o preço acabou perdendo, tá? Essa região de mínima, tá? Que foi justamente ali a mínima do fechamento do pregão anterior, tá? E aí, a partir do momento que o mercado perdeu essa mínima, a gente já tem aqui a caracterização, primeiramente, de um pivô de baixa, ó. Então, quando o mercado rompeu aqui esse fundo, nós temos a caracterização de um pivô de baixa e, obviamente, que a gente poderia projetar todo esse movimento aqui, ó, dessa região de máxima para essa mínima, a gente poderia projetar. Então, se a gente faz essa projeção, por exemplo, pegando essa máxima para essa mínima, se a gente projeta o primeiro alvo está aqui, né? O segundo acaba que foi justamente na mínima desse candle, tá? Então, olha só que sensacional, né? Primeiro movimento ali do dia, o mercado já deu uma ideia de estruturação de baixa, tá? Com a ativação desse espelhamento de volta em A,
tá? E aí quando ele rompeu esse fundo, ativou esse pivô. E aí o mercado veio e pagou o segundo alvo desse pivô, tá? Justamente nas médias de 200. E aí a gente vê claramente que o mercado acabou fazendo uma correção, ele sentiu as médias de 200, né? Fez um movimento corretivo, porém ele acaba encontrando a média de 50. E aqui, se a gente trabalha também ó, da máxima desse movimento até essa mínima, se a gente trabalha a retração, a gente percebe que o mercado acabou chegando na região de 61% também, tá? Acabou rompendo aqui a região de 50% e chegou bem próximo a tocar exatamente na linha, mas obviamente que já é caracterizado, né, que o mercado de fato foi até essa região de 61, ancorou na média de 50 e mais uma vez o mercado veio para baixo. Só que aqui, meus amigos, via price action, claramente a gente percebe, né, um topo arredondado, olha só. Então nós temos um topo arredondado, onde via price action, quando o mercado acaba rompendo, né, a mínima desse movimento, a gente tem também uma projeção para fazer, tá? E foi justamente o que o mercado fez. O mercado acabou fazendo um movimento que rompeu a mínima desse movimento anterior, tá? Tentou fazer uma recuperação, tá? A gente percebe aqui também que aqui tem como se fosse uma cunha, tá? Se a gente for trabalhar aqui a ideia, né? Deixa eu colocar essa linha aqui preto, tá? E olha só, se a gente trabalha outra linha, por exemplo, a gente vai ver que o mercado acabou rompendo ali para cima, e aí a gente poderia até ajustar, beleza? No entanto, esse movimento corretivo desse movimento de baixa após um rompimento, a gente poderia trabalhar a ideia do seguinte: a partir do momento que o mercado rompeu esse fundo, tá? A gente poderia ter a ideia do quê? De que esse movimento, se a gente projeta para baixo, o mercado necessariamente precisaria, né, pagar alvos. E obviamente que o mercado faz o que quiser, mas a gente fica com essa ideia, beleza? Então, se a gente projeta aqui dessa máxima para essa mínima, e a gente faz a primeira projeção, perceba que o mercado acaba chegando no primeiro alvo da projeção, né, após o rompimento, tá? E obviamente, né, que se a gente trabalha os próximos alvos, o mercado acabou de fato chegando a pagar, beleza? Então, esse rompimento ele acabou ativando, né, já no rompimento desse fundo, ele acabou ativando já, além do rompimento, ele acabou pagando também o primeiro alvo. Daí, se a gente projeta, continua projetando o segundo alvo, perceba que o mercado chegou a pagar o segundo alvo, e também se a gente projeta o terceiro alvo, o mercado também pagou, inclusive passou direto, beleza? No entanto, a gente pode trabalhar aqui a ideia da estruturação. Por quê? Porque da mesma forma que eu acabei fazendo, né, medindo aqui a retração desse último movimento de baixa, né, dessa máxima para essa mínima, o mercado chegou na região de 61, perceba que dessa região de topo para essa região de mínima, eu também tenho, tá, uma retração de mercado. Então, perceba que o mercado chegou aonde? Justamente, né, na região de 7640, tá? Então, nessa região de 7640, não, o mercado não foi de forma esticada, porém, o mercado acaba sentindo e aí ele vem para baixo. A partir do momento que o mercado sente e vem para baixo, nós já tínhamos a ideia de que o movimento prévio poderia ser muito bem a recuperação em A desse último fundo, né? Então, a gente percebe que, de fato, o mercado acabou realizando esse movimento. E aqui, meus amigos, nós acaba trabalhando já a ideia, né, do nosso operacional. Por quê? Porque a partir do momento que o mercado perdeu essa região de topo e veio para baixo, né, perceba que ele novamente veio de fato até essa região de mínima e novamente ele rompe. E a partir do momento que ele rompe, nós já temos outra projeção para fazer, tá? Que seria, né, a projeção desse topo para essa mínima. E se a gente projeta, o primeiro alvo está aqui, tá? E o segundo alvo está aqui. Se a gente projeta o terceiro alvo, perceba que o terceiro alvo foi justamente na faixa de preço ali dessa mínima, tá? Então, a gente percebe, né, que de fato hoje o mercado veio totalmente estruturado antes da abertura dos futuros, que inclusive a abertura dos futuros foi justamente nesse candle aqui, ó, tá? Então, antes da abertura dos futuros, perceba que o mercado acabou trazendo, tá,
o mercado acabou trazendo um pullback de médias, meus amigos. Olha só, após o mercado vindo estruturado. Então, coisa linda demais. E o que ele se caracterizou aqui antes da abertura, do candle da abertura? Nós temos um candle que acabou chegando dentro da camada, né, das médias móveis ali, a saber, a média de 9, a média de 20. Esse candle ele fecha retraído. O próximo candle ele acaba que nem vai capturar a máxima do candle anterior. E o terceiro candle ele acaba fechando forte abaixo, tá, dessa faixa de preço aqui, ó, rompendo esse fundo. Tá? Ou seja, esse candle ele acabou trazendo uma ideia, tá? Ele acabou trazendo uma ideia de pullback de médias, junto, né, com uma leitura de contexto que nem eu já estou fazendo aqui, de que o mercado teria alvos para pagar, que é justamente ó, dessa mínima para essa máxima. O mercado veio para romper, rompeu, fez um pullback raso, com troca de polaridade, ancoragem de médias móveis e veio para baixo. Tá? Ou seja, se quando esse preço aqui, esse candle ele fechou para baixo, se fosse o candle das 10h30, o candle que abre os futuros, a gente teria também, de fato, né, essa projeção para fazer. Ó. Então, o primeiro alvo está aqui, tá? Então, o fechamento desse candle, ele pagou o primeiro alvo dessa projeção em A. E se a gente projetasse o segundo alvo, nós teríamos o segundo alvo aqui. E também, se nós projetássemos o terceiro alvo, nós teríamos o terceiro alvo aqui. Eu estou trazendo essa informação porque vai ser bem interessante lá para o final do vídeo, beleza? Então, olha só, antes de eu trazer aqui a leitura do candle que abriu às 10h30, a gente pode também trabalhar aqui uma ideia, tá? De canal, tá? Porque o mercado acabou trazendo essa estruturação, e se a gente trabalhar aqui ó, da máxima do candle de ontem, tá? Para essa máxima da abertura do overnight ali, né? E se a gente arrasta essa linha de baixo, ó, perceba que nós temos aqui um canal de baixa, tá? Nós temos um canal de baixa aonde a gente percebe que essa marcação está extremamente perfeita, porque perceba que quando o mercado fez esse movimento aqui, ó, a gente já poderia trabalhar essa ideia, tá, de LTB. Só que quando o mercado ele acabou vindo até essa região de mínima e ele começou a subir, aqui sim eu poderia trabalhar de fato o canal. Ou seja, meus amigos, eu estou trazendo aqui como é que você vai marcar um possível canal. Tá? Então, o primeiro movimento veio para baixo. Então, perceba que o mercado chegou a travar nessa região de 50% desde aqui. Só que eu não tinha esse canal, né, obviamente, marcado. Mas a partir do momento que o mercado chegou nessa mínima, ele me deixou dois topos, um topo A, um topo B, e acabou me deixando uma mínima. E dessa mínima o mercado fez uma correção. Então, a partir desse momento eu trabalharia essa ideia de canal. Tá? Inclusive, hoje no pregão de hoje eu trabalhei esse canal aqui. Tá? Eu abri o gráfico com esse canal na tela já marcado. Beleza? Então, perceba que a partir do momento que o mercado veio novamente para a mínima, para fazer uma região de mínima, perceba que o mercado respeitou justamente essa linha de canal. Então, essa linha de canal não é em vão, meus amigos, é via price action, leitura pura, tá, do preço. E a gente percebe ó, que quando o mercado chega na região de 50%, sente, e aí rompe, e aí chega na região de 50%, faz um pullback e sobe, tá? Chega sentiu a região da máxima da extremidade do canal, o terceiro toque de LTB, e aí o mercado vem para baixo, chega na região de 50%, sente, faz uma correção, inclusive essa correção aqui, se a gente for trabalhar esse pequeno movimento aqui, ó, olha só, leitura de preço puro, o mercado chegou na região de 50% do canal, respeitou. Se a gente trabalha aqui ó, a retração dessa máxima para essa mínima, perceba que o mercado chegou justamente na região de 50% dessa retração, meus amigos. Então, isso aqui é leitura de contexto puro, tá? Olha só, o mercado fez um pullback na região de 50%, respeitou e até a linha de extremidade de canal. Veio até a região de 50%, respeitou. Veio até a região de 50% da retração desse movimento de baixa, respeitou e veio para baixo. Tá? Então, inclusive aqui, né, esse candle aqui é um candle PFR, né, um candle pin bar via price action, um candle de reversão. Por que é um candle de reversão? Cara, esse fechamento tá muito top. Beleza? Hoje eu tô com vontade de fazer esse vídeo.
Então, nós temos aqui, ó, esse candle que constituiu uma máxima. Nós temos esse segundo candle que constituiu outra segunda máxima, tá? E esse candle, ele acaba rompendo, renovando a máxima desse primeiro, a máxima desse segundo. Pelo tempo ele trabalhou positivo, ele acabou virando, né? A ideia aqui é que muitos vendedores entraram em jogo ao ponto que esse candle ele passou um período trabalhando, porque a abertura dele foi aqui, ó. Ele passou um período trabalhando positivo, tomou uma pancada e veio para baixo. Saiu das médias móveis, ó. Ele ancorou na média de 200, na média de 20, na média de 50 e saiu da média de 9. Ou seja, esse candle também se caracterizou um candle gatilho dentro do nosso operacional, que é um gatilho, né, de pullback de médias, tá? Então, perceba que a leitura de contexto que eu estou fazendo, né, é bem interessante para que a gente dar continuidade agora no nosso movimento aqui, tá? Então, o mercado acabou trazendo o preço aqui para baixo. A gente já viu, né, que essa região de mínima aqui é uma região, se a gente trabalha aqui, ó, dessa máxima para essa mínima e a gente projeta o primeiro, segundo, terceiro alvo, perceba que, né, a gente tem o terceiro alvo desse espelhamento, tá? Lembra que no início do vídeo todas as projeções que eu fiz, agora eu vou trazer uma ideia de fractal. Olha só, todas as projeções que eu fiz, né, dessa máxima para essa mínima, quando o mercado rompeu essa mínima, a gente projetaria primeiro, segundo alvo. Perceba que quando o mercado chega no segundo alvo aqui, ó, ele respeita, ele respira, tá? E ele respira após um candle dar uma rejeição, tá? Então, justamente a mesma ideia. Quando o mercado, perceba que o fractal, né? O fractal trouxe a ideia que o mercado respeita as regiões de alvo. Então, quando o mercado acabou ativando esse espelhamento, veio para baixo, chegou nessa região de alvo, o mercado acaba sentindo nessa região de alvo aqui e é impulsionado para cima, tá? Então, aqui nós temos o terceiro alvo desse espelhamento de baixo, o espelhamento de volta em A. Se eu tiro aqui, ó, eu vou tirar aqui a fibra, só para a gente ter uma ideia aqui do que eu vou fazer agora, e a gente vai trabalhar o quê? A retração do movimento anterior, tá? Então, se a gente trabalha aqui, ó, dessa mínima até a região de máxima lá, ó, perceba que o mercado chegou aonde? Justamente na região de 7.640, tá? Então, o mercado veio trabalhando de forma estruturada, porém, aqui ele despenca, tá? Ele despenca, né? E chega até a região de 7.640, junto com o terceiro alvo, e também nós temos um gatilho aqui, tá? Eu já vou mostrar. Dessa região de mínima, a gente poderia trabalhar essa FIBO, né? E a gente já viu que de fato é a região de 7.640. Só que para deixar mais legal ainda, a gente pode pegar a mínima dessa FIBO aqui, ó, e colocar na mínima do pregão anterior, tá? Então, olha só, a mínima do pregão anterior foi justamente aqui. Ou seja, meus amigos, o mercado veio até a região de 7.640, tá? Esse vídeo aqui no top, velho, junto da região de 7.640. Nessa região de 7.640, a gente percebe que aqui, ó, o mercado acabou deixando uma região de topo anterior, ou seja, essa região de preço aqui também acabou trazendo, né, uma certa objeção para o preço continuar descendo. Então, hoje, né, o mercado acabou trazendo aqui, ó, um gatilho de 1, 2, 3 de compra, né, via Price Action. O mercado acabou sendo impulsionado para cima. E aqui ficou bem interessante, que eu vou trazer agora, obviamente, a minha leitura, né? Na verdade, a continuidade da leitura do que eu faço todos os dias, tá? Então, olha só, quando o mercado ele veio para baixo, chegou nessa região de mínima, a gente já sabe que aqui nós temos região de 7.640, região de terceiro alvo de espelhamento de baixa, e nós temos também uma faixa de preço vindo de um topo que foi rompido lá atrás, beleza? O mercado acabou trazendo um gatilho de 1, 2, 3 de compra, subiu. Só que quando ele sobe, meus amigos, perceba que nós temos aqui, ó, uma região de topo, onde o mercado fez uma volta em V, tá? E aí o mercado, depois dessa volta em V, o que o mercado fez? Ele acaba sentindo a região de 50% do canal que a gente já marcou via Price Action. Ele acaba sentindo e é impulsionado para baixo. Perceba que quando ele chega nessa região de mínima, ele acaba deixando esse candle, né? Deixa eu destacar ele. Esse candle. Opa, peraí.
deixa eu marcar aqui bonitinho, ó, esse candle que deixou um baita pavio de baixa, ou seja, aqui nessa região mínima, o mercado acabou sentindo, né? E aí deixou essa baixa, essa baita dessa rejeição. Ou seja, se a gente trabalha agora a ideia, né, da retração dessa mínima até a máxima que o mercado fez, percebe que o mercado chegou justamente aonde? Na região de 7.640. Ou seja, nós temos aqui o fractal da região de 7.640 nessa região de mínimo, e aí o mercado sobe, fez essa recuperação em V, o mercado chega na região de 50% lá do canal via price action, ele desce, chega na região de 7.640 de todo esse movimento de alta e ele acaba devolvendo. E aí, aqui também nós temos uma ideia bem interessante, porque eu uso a região de 7.640, geralmente quando eu acerto a região de 7.640, o alvo do preço é voltar todo o movimento, ou seja, nós tínhamos também, né, como o mercado deixou uma região de máxima, nós tínhamos outra volta em V, para o mercado acabar concretizando, tá? E aí, de fato, o mercado acabou fazendo esse movimento. Mas o mercado não fez só esse movimento. Dentro dessa movimentação, a gente poderia analisar o quê? O mercado fez uma volta em V, fez um pullback, tá? Após esse pullback, chegou na região de 7.640, eu trago a leitura e a estratégia de 7.640 como para retornar ao ponto de topo que o mercado deixou anterior, tá? E aí o mercado faz esse movimento. Então aqui, meus amigos, é o seguinte, se ele rompe e ativa, presta atenção, se ele rompe e ativa, nós temos alvos para cima. Só que se ele não rompe e ele não ativa, tá? Então para ele ativar, ele precisaria passar direto ou ele precisaria fazer um pullback e subir. Nesse caso, o mercado aqui não fez hoje. E aí, se a gente considera todo o movimento de alta prévio, que foi justamente esse, tá? Se o mercado vem para baixo e rompe essa região de mínimo, nós temos uma ativação de espelhamento de baixa, meus amigos. E aí, eu sempre trago a leitura de que quando o mercado faz uma volta em V, e aí ele rompe, tá? Rompe e ativa, nós temos alvos para baixo, para cima. Só que se ele não consegue fazer um pullback para subir, ou o segundo pullback, ou até mesmo o terceiro, para depois subir, romper esse topo e pagar alvos aqui para cima, ele sempre vai deixar um movimento ao contrário, que foi justamente o que aconteceu, ao contrário do movimento que seria uma ideia de alta, o mercado acabou deixando uma volta em A, uma volta de espelhamento de baixo. Aí, a partir do momento que o mercado rompeu essa região de mínimo, veio até mesmo até a mínima do dia, né? Na verdade, chegou próximo a fim, não veio até a mínima do dia, né? O mercado acabou fazendo aqui, tá? Uma volta de baixa, né? E aqui também eu já quero trazer o que a ancoragem das médias, e a gente percebe também que a região da média de 50 hoje, tá? A gente vê que a média de 50 ela ficou meio que flat, só que descendente. Então ela não fez tantas curvas, tá? E aí o que que aconteceu? Nós poderíamos trabalhar primeiramente, né, uma retração quando o mercado fez essa volta em V vindo da região de 7.640, nós poderíamos trabalhar uma retração de todo esse movimento de baixa. Ó. Se a gente trabalhar aqui, ó, a retração dessa máxima para essa mínima, perceba que o mercado travou justamente na 7.640. Meus amigos, isso daqui é papo de loucura. Então, olha só, o mercado tem uma retração gigante que a gente já viu, aqui é a região de 7.640. Aí o mercado subiu, fez uma volta em V nesse movimento, veio para baixo, aqui é a região de 7.640, o mercado travou. Aí o mercado subiu novamente, chegando a romper de novo as máximas anteriores que o mercado tinha acabado de fazer. E aí ele tem a retração, tá, dessa máxima para essa mínima, e aí o mercado chega aqui e trava na região de 7.640, ancorado com as médias de 200, tá, dos 5 minutos. E aí o mercado vem e devolve o movimento para baixo, tá? Então, olha só, quando o mercado devolveu esse movimento aqui para baixo, nós tínhamos provavelmente a ideia de que dessa mínima para essa máxima, nós tínhamos um movimento aqui de correção, tá? E aí o mercado acaba chegando na região de 50%, que as médias ficou bem feia. No entanto, a gente tem a ideia também de que esse candle
ele basicamente ativou um micro pivô de baixa. Por quê? Perceba que aqui, ó, nesse candle negativo, ele acabou não capturando a máxima desse candle anterior e ele fechou abaixo da mínima desse candle. Então, esse padrão aqui, meu Deus, se você ficou até aqui, você vai acabar de ganhar um presente. Por quê? Porque esse padrão de candle, especificamente, eu vou desenhar, eu chamo ele de agulhada, tá? Eu chamo ele de agulhada. Esse candle, ele não consegue vir na máxima desse candle e ele fecha forte, né, abaixo da mínima desse candle, tá? Então, nesse candle ali, a gente já viu que ele fechou forte. Em seguida, ele deixa um candle positivo e logo na sequência, outro candle forte para baixo, ancorou na média de 50. Dentro da camada, as médias aqui curtas acabam de cruzar e ele fechou para baixo. Então, perceba que via Price Action, deixa eu tirar o zoom daqui, tá? Via Price Action, nós temos uma região de máxima, o mercado veio para baixo, fez uma correção, tá? Fez uma correção curta, e aí, basicamente, ela ativou um micro pivô aqui, ó, para baixo. A partir do momento que o mercado fez esse movimento aqui, ó, fez esse movimento, aqui nós já poderíamos ter a ideia de que, de fato, o mercado iria vir concretizar esse movimento de baixa, tá? Para vir capturar essa mínima, ou seja, uma recuperação de volta em A, beleza? Quando o mercado acabou ativando esse micro pivô de baixa e veio até essa região de mínimo, a gente percebe que o mercado aqui, ó, ele trouxe uma pequena correção, mas novamente ancorou nas médias curtas, ancorou na média de 50 e veio apontado para baixo, beleza? A partir do momento que o mercado veio apontado para baixo, nós tínhamos a ideia desse fundo ser capturado, beleza? O que o mercado fez? Fez esse movimento, veio até essa região de mínima, chega a romper. Nesse rompimento, ele acaba fazendo uma retração, e essa retração aí foi até uma retração mínima, né? Se a gente trabalha aqui, ó, dessa máxima para essa mínima, a retração, perceba que o mercado chegou justamente na região de 50%. E novamente, meus amigos, outro fractal de mercado. Eu acabei de falar sobre uma agulhada nesse candle, nesses dois candles. E aqui, o que o mercado trouxe? Novamente, outra agulhada, beleza? Deixa eu colocar aqui, ó. Esse candle, ele chega na região de 50% contra a média de 50%, tá? E a gente já viu que a média de 50 está segurando os preços. Esse candle, ele chega na média de 50, chega na região de retração de 50%, ele deixa um pavio, uma ideia que sentiu essa região. O próximo candle, ele não captura a máxima do candle anterior, ele acaba fechando forte abaixo da mínima, saindo das médias ali, e saindo das médias da média de 50 também. Ou seja, e aqui nós vemos também, né? Deixa eu tirar aqui essa retração. Nós vemos também que o mercado, opa, deixa eu tirar aqui azul. O que o mercado fez? O mercado veio para baixo da linha de canal, fez um pullback e saiu, tá, debaixo da linha de canal. Então, a partir do momento, meus amigos, que o mercado rompeu essa mínima aqui e ele fez esse movimento corretivo, esse movimento prévio, né, de volta em A, eu tinha basicamente uma projeção, tá, para fazer, que seria justamente dessa máxima para essa mínima, e a gente poderia projetar muito bem o primeiro alvo. Meus amigos, aonde é que foi o primeiro alvo dessa projeção? Justamente na mínima do dia de hoje, beleza? Dentro desse alvo, né, a gente poderia também trabalhar uma projeção dessa mínima para essa máxima. O mercado fez uma volta em A, rompeu, passou direto. Aí a gente poderia também projetar os alvos, né, dessa máxima para essa mínima, projetaríamos ali o primeiro alvo. Então perceba que nós temos aqui nessa região de mínima de hoje, tá? Dessa máxima para essa mínima, primeiro alvo. Dessa mínima para essa máxima, né? Perdão, aqui é dessa mínima para essa, dessa mínima para essa máxima, projeta, aqui está o primeiro alvo. Ou seja, aqui nessa faixa de preço nós temos duplas convergência de alvos, e aí o mercado acaba sentindo, né? E fecha o preço justamente aqui. Meus amigos, eu sei que se você chegou aqui, você é diferenciado, tá?
eu vou pedir que você comente nesse vídeo, porque agora que vem a melhor parte. Agora eu vou trazer os candles gatilhos dentro do nosso operacional, tá? Então eu vou apagar aqui essa fila, beleza? Então, olha só, hoje é um dia extremamente foda, tá? Um dia que de fato foi bem interessante. Então, eu vou trazer aqui a ideia de vender, tá? O primeiro candle que para mim foi top para venda foi o primeiro candle do dia, na ponta vendedora. Deixa eu, na ponta vendedora, o primeiro candle na abertura dele, tá? Por quê? Porque esse candle anterior, ele acabou trazendo um pullback de médias. E aí a continuidade do movimento, obviamente, né, com alvos aqui para baixo pendente, na abertura do candle, abriu, vendeu, stop deveria ficar aqui, ó, tá? E aí se a gente for fazer aqui a projeção, eu vou fazer essa projeção, tá? Se a gente vai fazer essa projeção aqui, ó, dessa máxima para essa mínima aqui, ó, que é o fechamento do candle, perceba que o mercado pagou duas vezes, né, o risco dessa ideia aqui, tá? Então, eu vou acabar trabalhando aqui, ó, esse candle, tá? Na abertura dele. Na ponta compradora, o candle que fechou 1, 2, 3 de compra, esse daqui. Depois nós tivemos o rompimento desse candle, né? O rompimento desse candle e o fechamento ali trazendo também uma ideia de 1, 2, 3 de compra, tá? Depois nós tivemos ainda na região de 7640, tá? O rompimento desse candle, tá? Aqui foi duas oportunidades. Deixa eu trazer novamente isso aqui, ó. O rompimento desse candle aqui, ó, desse candle que ele acaba sentindo, compra. O rompimento desse candle, tá? Porque aqui nós tínhamos o que? Uma ideia de segunda falha da região de 7640. Então, nesse rompimento aqui, ó, é compra também, beleza? Então, no rompimento, né, ou no fechamento desse candle aqui, ó, também seria compra. Tudo falha de região de 7640, tá? Então, deixa eu trabalhar isso aqui de novo. Abertura desse candle, deixa eu fechar, show. Abertura desse candle na ponta vendedora. A compra, 1, 2, 3 de compra aqui. Na ponta compradora, o rompimento desse candle. Na ponta compradora, o rompimento desse candle, tá? Depois nós tivemos um candle PFR, tá? Na região de 7640 dessa máxima para essa mínima, região de 7640, médias de 200, inclinado para baixo. Nós tivemos esse candle na ponta vendedora. Depois nós tivemos mais esse candle gatilho, pullback de médias, né? Com uma ideia de no mínimo ele vinha aqui até essa região de mínima. Depois nós tivemos na ponta vendedora mais esse candle, pullback de médias. E depois nós tivemos mais esse candle, tá? Também trazendo aí a ideia de pullback, né? Após o rompimento do canal, beleza? Então nós tivemos aqui primeira oportunidade de fato na abertura. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 oportunidades de entrada, meu amigo. E se a gente for contabilizar aqui o loss ou gain, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, na abertura, aqui deu o gain, tá? Região de 7640, da mínima, 1, 2, 3 de compra, deu gain. Essa primeira oportunidade da 7640 deu loss. A segunda oportunidade da 7640 deu gain, porque se a gente for fazer uma projeção que paga mais de 2 para 1, na região de 7640 com um candle PFR ou candle Pimba via Price Action junto com a média de 200 ali, deu gain, pago mais de 2 para 1. Esse preço, esse candle, né, candle gatilho, eu vou fazer a projeção dele, mas obviamente que aqui deu gain, eu só tenho que trabalhar a ideia se ele pagou 1,5, tá? Por quê? Porque eu trabalho da forma que eu faço a entrada, projeto 1,5, se ele pagar 1,5, eu coloco no 0 a 0. E aí, se ele retorna ao meu preço de entrada, eu vou sair, porém se ele der outro gatilho, eu entro, tá? Mas, obviamente que deu gain, porque em nenhum momento aqui o preço chegou a vir na região de máxima dele, beleza? Aqui deu gain e aqui deu gain também, beleza? Então, top demais. Vou fazer essa projeção aqui rapidinho.
Então, bora lá. Se eu fazer a projeção aqui, ó, da máxima dele, né, para a mínima, perceba que o mercado chegou quase a pagar 2 para 1, tá? Não pagou. Então, aqui, nessa oportunidade aqui, eu teria colocado no 0 a 0, o mercado iria me tirar, logo em seguida, ele ia trazer mais um candle, né, de venda ali. Ou seja, candle abriu, vendeu, aqui deu gain, aqui deu loss, aqui deu gain, aqui deu gain na venda, aqui foi 0 a 0, então nem vou marcar, mas aqui deu gain e aqui deu gain. Então, meus amigos, essas aí foram as oportunidades, né? Lembrando que no dia de ontem, né, dia 30, o mercado deu 2 oportunidades no nosso operacional e também foram gains, beleza? Então, é isso aí. Que pré-mercado, meus amigos. Dia 1 do 7.